Mas é para evitar. Bom dia, desembargador. Desculpe e desculpa aos alunos aí, porque nós começamos a palestra offline. A culpa foi minha e os alunos alertaram aqui pelo chat. Eu estou vendo que os alunos estão perguntando: vocês estão offline? Não, agora a gente está online. Então a gente vai ter que. O desembargador já tinha começado, já estava com um tempinho aí de palestra, mas estava falando só para mim, eu estava escutando, graças a Deus, e estava sendo ótimo. Exatamente. Desembargador, eu quero aqui agora agradecer aos alunos todos que estão presentes. E agradecer ao senhor, como já o fiz offline, pela presença. Nesses 50 anos da Estácio, a gente tinha falado, a Estácio começou em 1969, 1970, com 30 alunos. Nós estamos com 40 mil alunos de Direito. Eu tenho a alegria de representar os alunos e ex-alunos. Envio ao senhor um abraço da nossa primeira turma, que foi liderada aí pela desembargadora Ivone Ferreira Caetano. E adoro o senhor sabe disso. Ela vai lançar esse ano o livro dela dos 50 anos dela da Estácio, né? Ela foi uma das primeiras, ela inclusive participou do cursinho que preparava em 1969. Isso. Esse curso foi interrompido quando caiu o viaduto Paulo de Frontin. Isso. E aí a Estácio foi lá para a Rua do Bispo. Muita gente pensa que a Estácio começou na Rua do Bispo, mas, na verdade, ela começou na Paulo de Frontin. Meus queridos amigos que estão participando, o desembargador hoje tem uma missão árdua de nos explicar o que está acontecendo no Brasil, se é possível, como a Constituição diz, a harmonia entre os poderes na Constituição. Nós estamos recebendo ele com muito carinho, porque ele faz parte da vida da Estácio, ele vai explicar. Vou passar imediatamente a palavra para eles, e aqueles que quiserem fazer pergunta, por favor, usem o chat, a gente vai perguntando para ele. Ele é uma pessoa maravilhosa, e a gente tem muito orgulho de tê-lo nessa parceria com a Estácio, e queremos recebê-lo muitas mais vezes na nossa universidade. Desembargador, a palavra é sua. Vou me diminuir aqui e aumentar o senhor. Agora sim, online. Muito obrigado. Bom, tenho que inicialmente cumprimentar a Estácio de Sá, 50 anos como universidade, cumprimentar a minha colega Ivone Caetano, né, que também dava aula no curso preparatório, e a Estácio tem 40 mil alunos, tem uma atividade em todo o país, e eu fui professor da Estácio há alguns anos, na década de 80. Juiz só pode ter um emprego de professor pela Constituição, e aí eu depois fui para a UF, onde era perto da minha residência. Mas eu tenho muita saudade da Estácio, e eu dei aula no Quebra-Bunda, ou seja, lá naquele local que o doutor Vitor estava falando, uma escada imensa, maravilhosa. E o doutor Vitor Travancos, que é o presidente da Associação dos Ex-Alunos, ele me mandou falar sobre Constituição e harmonia dos poderes. E é muito interessante. A Constituição fala, no artigo 2º, que são poderes independentes e harmônicos, o legislativo, o judiciário e o executivo. E alguns anos atrás, um aluno falou que realmente ele compreendia perfeitamente o que era independência e harmonia, porque era o que ele fazia com referência à sogra dele. Ele nunca brigava com ela, obedecia a todas as ordens, e ele continuava vivo, e a sogra também. Mas eu acho que não funciona exatamente assim, nessa ideia. Primeiro, porque quando escreveram isso na Constituição, há 30 anos, eles estavam pensando numa separação entre Estado e sociedade. Então, por isso que fala-se, são poderes do Estado, legislativo, executivo e judiciário. Mas, na verdade, não são poderes do Estado, são poderes da República. Por quê? O nome do nosso país é República Federativa do Brasil. E não existe mais essa distinção entre Estado e sociedade. Isso existiu, claramente, até a Segunda Guerra Mundial. Mas com a Segunda Guerra Mundial, milhões de pessoas
desabrigadas, as indústrias acabaram, toda aquela confusão. Resultado, o Estado da época teve que pensar e discutir assuntos que antes ele não pensaria. Então começou a ter preocupação com saúde, com emprego, segurança pública, né? Ontem mesmo, o ministro Fachin, do Supremo Tribunal Federal, proibiu fazer incursões da polícia nas comunidades. Significa o que isso? Vários fundamentos, mas você vê, não é o Estado fazendo tudo sozinho, mas pensando que ele está atuando dentro da sociedade e tem que alterar. E o mais genial disso tudo são poderes legislativo, executivo, judiciário, independentes e harmônicos. Aí, na sua cabeça, começa a funcionar assim. Exemplo, primeiro que a Constituição fala, são poderes da União, mas não é só, são poderes da União, consequentemente, são poderes do Estado-membro, são poderes do município, são poderes do Distrito Federal. O Distrito Federal não tem poder judiciário. O poder judiciário do Distrito Federal é federal. Agora, tem legislativo e tem executivo. Então, são poderes da União, do Estado, do Município, do Distrito Federal, o legislativo, o executivo e o judiciário. E você fica pensando no Bolsonaro, que é o presidente da República eleito, que tem o relacionamento com o presidente do Congresso Nacional, com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, que tem relacionamento com o presidente do Supremo Tribunal Federal. E se você pensar assim, que tudo se traduz só nesse relacionamento entre presidentes, chefes de Estado, chefe de poder, não vai dar certo, não. Porque, na verdade, não é mais essa distinção Estado e sociedade. Não é mais essa distinção público e privado. Há alguns anos, que eu não quero dizer, quando eu comecei a estudar, na minha escola, lá na UF, só tinha 2 departamentos. Departamento de Direito Público, Departamento de Direito Privado. Aí alguém teve a brilhante ideia de vamos criar o Departamento de Direito, vamos falar sobre direito do trabalho. E começou uma longa discussão, aonde é que enfia o direito do trabalho. Porque não era privado, ele veio do Código Civil, mas não era estritamente privado, e também não era só público. Aí resolveram, deram a solução salomônica, criaram o Departamento de Direito do Trabalho. Mas hoje, público e privado não é o que se aplica. Normalmente nessa época de pandemia. Olha lá, no artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, e lá no artigo 81, você vai ver que se fala em direitos coletivos, artigo 81, aqueles que têm entre si uma relação contratual entre as pessoas, uma relação básica. Exemplo, direito coletivo. Vocês, alunos da Estácio, né, que têm um relacionamento com a universidade, e vocês, entre si. Eu, como professor, se eu quiser tirar uma nota ou reprovar, eu tenho que dar uma conduta mais ou menos homogênea para todo mundo. Na hora da nota, não. Mas, de qualquer maneira, eu tenho que dar uma. Então, isso é um direito coletivo. Não é nem público, não é público, nem Estado. Fala também em direito difuso, meio ambiente. Não é só público. Né? Por exemplo, olha o 225, o direito ambiental, o meio ambiente, é um direito comunitário, é bem de uso comum de todos. E fala, e aqui nos interessa mais, em direito, interesse individual homogêneo, que tem por origem um fato comum, uma causa comum. Exemplo clássico, a pandemia do Covid-19, do coronavírus. Então não é público e privado. Tem esses intermediários. Dentro do público tem também aquele interesse público, não é só o Estado que defende. Uma ação popular, um indivíduo defendendo o interesse do Estado, as ações civis públicas, vários funcionamentos, digamos assim, altera essa relação entre o que pode o executivo, o legislativo e o judiciário. Mais ainda, você pode observar
O que significa poder? Poder é a capacidade de alterar a conduta. Então, poder é a capacidade de alterar uma conduta. Pode ser um poder da saúde, médico. Pode ser um poder da torcida organizada. Pode ser um poder, etc, etc, etc. Poder do professor, poder dos alunos. Mas pode ser, e geralmente significa, uma capacidade de alterar a conduta individual das pessoas. E como vamos alterar essa conduta das pessoas? Por quê? Teve um rei francês, né, no século XVIII, 1700, ele, Luís XIV, falou o seguinte: l'État, c'est moi. O Estado sou eu. O poder sou eu. Vocês vão pensar, eu já ouvi alguém pensar uma coisa dessa. Mas o Luís XIV falou isso no século XVIII, 1700. Mas não deve ter falado isso muito interessante, não, porque logo no século XVIII, o Luís XVI, esse era o XIV, o XVI, não me pergunte o que aconteceu com o Luís XV, mas o Luís XVI simplesmente foi derrubado, tomaram a Bastilha, acabaram cortando a cabeça dele. Então, esse poder pode ser encarado do ponto de vista de poder político. O que é a política? Quando a gente fala em política, hoje, nessa época agora, as pessoas falam: todos os políticos são safados, mas peraí, político vem, a palavra polis vem do grego, significa cidade, comunidade. Em latim é civis, vem direito civil. Em alemão é burger, burguês. Agora, por que direito político? Esse poder político é um poder de organização de toda a sociedade ou de toda a unidade federativa ou do município ou do Distrito Federal. Poder político é mais abrangente do que o poder individual, os transindividuais e tal. Significa essa capacidade de fazer uma alteração da conduta. Então, eu, como juiz, decreto um despejo, estou decretando despejo porque o cara não pagou aluguel, mas isso é um poder político. Tanto é assim que o CNJ recomendou que nós, juízes, não fizéssemos despejo, essas violências, reintegrações de posse, durante o período da pandemia, porque as pessoas vão para onde? Nessa confusão. E aí, o legislativo, quando faz uma determinada lei, tem um pensamento político. O executivo tem que ter um pensamento político, porque ele foi eleito para representar esses interesses. Então, o que representa poder político, função política, e o que representa cumprir, transformar essas funções, essas decisões de poder político. O presidente da República declara guerra, o Congresso Nacional confirma, e o soldado, o general, vai fazer a parte administrativa, dar tiro, fazer o que for conveniente. O juiz decreta prisão, a parte, graças a Deus, decreta prisão, mando soltar, até agora eu não tive que sair do meu local aqui para ir lá soltar ou para prender. Quem cumpre isso é o oficial de justiça, é a administração pública. O legislativo toma as decisões, vamos dar vacina, vamos fazer isso. Fez agora o legislativo em fevereiro, a Lei 13.979, que trata justamente da pandemia. Trouxe os conceitos da Organização Mundial de Saúde, fala em isolamento, quarentena, que o governo, as autoridades sanitárias podem mandar fazer teste, mas tal, fala até de enterramento, essa coisa toda. Então, aquela decisão do Congresso Nacional é uma decisão clara e evidentemente política. É lógico que o político não significa uma imunidade absoluta. Se você observar, por exemplo, que o isolamento, a quarentena, tudo isso está previsto na lei, mas tem que dividir.
o que compete à União fazer, o Estado, o município, cada um tomando conta do seu local. Aí, o nosso governador, ontem, declarou que pode reabrir, com todos os cuidados, o shopping center. Agora, depende do município também dispor assim, dispor assado. Em São Paulo, 14 ou 15 shopping centers estão reabertos no interior. Então, cabe a discussão. O que o prefeito vai mandar fazer? Vai fazer isso, vai fazer aquilo? O que abre? Permitiu que retornasse o governador, Wilson Witzel, baixou decreto permitindo que voltasse a ter o futebol. Eu estava muito satisfeito que tem quase 3 meses que o Vasco não perde. Parece que eu vou completar esses 3 meses rapidamente. Não é? Então, resultado, não é separação Estado e sociedade. É, sim, uma função de organização, uma função política de organização que vai atuar dentro do Estado. E por que é isso? Porque o político pode mandar muito, mas quem sustenta os poderes é o contribuinte. O político pode mandar fazer muita coisa, mas ele não pode mandar fazer sobre formigas e abelhas, tem que mandar fazer sobre as pessoas. E se ele, político, legislativo, executivo, judiciário, dá uma ordem, ninguém cumpre, há uma crise de legitimidade. Né? Graças a Deus, vocês agora têm certeza, né, que nunca viram nenhuma crise de legitimidade de algum governante atual, de um legislativo, e até próprio do juiz. Por quê? Todas as ordens funcionam com vista à própria sociedade. Mas você tem que distinguir o que é função política da função de execução dessa política. Eu já disse, o presidente declara guerra, ele não vai dar tiro, quem vai dar tiro são as Forças Armadas. O juiz mandou prender, quem vai prender é o oficial de justiça, a polícia. O legislativo mandou fazer plano de saúde, tem que vacinar. Eu não imagino o Rodrigo Maia vacinando alguém, ninguém ia topar uma coisa dessa. Aí, resultado, a função administrativa, ela executa a determinação dos poderes políticos. E agora, essa função administrativa está no artigo 37 da Constituição. O que te diz o 37? Então, a administração pública de qualquer dos poderes da União, o Estado, o município, de qualquer dos poderes. Então, tem administração pública no legislativo, no executivo e no judiciário. E quais são as funções da administração pública? Estão discutindo agora, o doutor Vitor já não vai deixar eu esquecer de comentar um tema palpitante, fake news. Olha que confusão a fake news. Nas últimas eleições de 2018, eu fui juiz eleitoral e tinha que resolver essas reclamações de propaganda. Olha, o que tinha de fake news era uma coisa absurda. Para resolver foi fácil. Eu sou juiz, só julgo quando tem certeza, né? Segundo os alunos da Escola da Magistratura, teoria da Ofélia. A Ofélia era aquela, na propaganda, eu só abro a boca quando tem certeza. Então, eu não tinha que resolver quando tinha certeza, muita coisa ia resolvendo desse jeito. Agora, sobre fake news, tem um inquérito no Supremo Tribunal Federal, presidido pelo grande constitucionalista, professor Alexandre de Moraes. Tem a CPI da fake news. E eu garanto a você que órgãos do Executivo, como Polícia Federal, Agência Brasileira de Informação e outros órgãos, estão muito preocupados, gastando rios de dinheiro com esse problema da fake news. Ué, pode o judiciário abrir um inquérito sobre fake news? Pois olhem para mim com horror. Eu sou um velho juiz e eu muitas vezes prendi em audiência o sujeito por variados motivos. Né? Eu já fui preso quando era promotor dentro da audiência, na sessão de julgamento. O doutor Vitor, já contei isso para ele.
era promotor na Baixada, e eu achava que depois de escolher o jurado, eu não ia perder o júri, porque todos os jurados era da mesma instituição a que pertencia o réu. Eu estou sentado lá, faço o quê? Tinha 26, 27 anos, tem que fazer um troço qualquer, né, pô? Eu sou o promotor, o que eu faço? Eu avisei o juiz, estou me sentindo mal. Aí o juiz, vendo que eu estava me sentindo mal era só para não fazer o júri, falou, se você sentir mal e não parar, eu te prendo aqui. Opa, vou desmaiar, estou me sentindo mal. Estou sentindo mal, vou faça mal, não sei o quê, vou sair. Está preso, me prendeu. Aí vieram os juízes, promotores, e muito curto, o júri foi adiado e foi relaxado a prisão. Agora, eu tinha que obedecer o que ele falou. Diz o Código de Processo Civil, diz o Código de Processo Penal. O poder de polícia nas audiências pertence a quem estiver presidindo. Eu sou presidente de uma Câmara do Tribunal de Justiça, eu exerço o poder de polícia lá. Tá? Eu posso interromper, cortar palavras de quem quer que seja, posso até expulsar alguém, eu tenho que organizar, porque polícia significa polis, grego, organização da comunidade. E aí também eu tenho que contar um caso de poder de polícia do Legislativo. O Senado, está escrito na Constituição, no artigo 52, a Câmara dos Deputados, está escrito na Constituição, se não me falha a memória, artigo 51, ambos nos incisos 4, 51 e 52, diz que o Senado, a Câmara, tem poder de polícia. Há uns 40... Não, depois que a Estácio foi criada, ainda não era a nova Constituição, era a velha Constituição, um senador de Alagoas ameaçou o outro senador de Alagoas de dar um tiro nele durante a sessão do plenário. E estava presidindo a sessão do Senado o senador Áureo de Moura Andrade, de São Paulo. E esse senador que foi ameaçado, pai de um posterior presidente da República, também senador agora, Collor de Mello, ele, senador, estava entrando lá no plenário, quando ele viu o outro senador que tinha ameaçado, e o outro senador fez assim. Esse senador, rápido, no gatilho, disparou 2 tiros. Um tiro pegou no senador José Cairala, substituto de senador, era o último dia dele como senador, estava lá no fundo, com a mulher, os filhos, todo satisfeito, comemorando o último dia de senador, era senador pelo Acre. Zé Cairala levou um tiro na testa, morreu. O que faz o Áureo de Moura Andrade? Dá voz de prisão ao senador Collor e designa o deputado, o então senador Nelson Carneiro, pai da nossa vereadora Laura Carneiro, para fazer o auto de prisão em flagrante, que está escrito no Código de Processo Penal. Se o crime, artigo 304, 305, se o fato acontece na presença da autoridade, ele faz o flagrante, aquela coisa toda. O senador Nelson Carneiro, né, presidiu o auto de prisão em flagrante, deu nota de culpa, conforme o Código de Processo, ao senador Collor, mandou recolhê-lo no batalhão das guardas presidenciais, de prisão especial, aquele soldado da presidência da República. Ele ficou preso, mandou o processo para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal já estava em vigor desde 73, a lei que responde solto, se for primário, bom ter, concedeu a liberdade provisória para o senador Collor, e depois, um ano depois, ele foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que a competência era do Supremo Tribunal Federal, para julgar senador, naquele caso de crime. Né? E o Supremo Tribunal julgou o óbvio ululante. Absolveu o senador. Por quê? Ele matou o outro em erro de execução. Depois o doutor Vitor veja, eu acho que artigo 53. Em erro de 53, pode parar. Matou o outro, mas praticou em ilegítima defesa putativa, porque o outro ameaçou fazer. Tem poder de polícia no Legislativo,
Tem no executivo, claro e evidentemente, tem no judiciário. Por quê? As faculdades ou poderes administrativos o poder regulamentar ou normativo. Então, agora, nós temos que fazer a sessão através de videoconferência, né? Então, nós estamos providenciando ato nesse sentido. Tem um poder hierárquico, alguém está dando ordem para cumprir. Tem um poder disciplinar, a tomar decisões, poder discricionário vinculado, poder de polícia. Aí vem uma outra consequência que a gente tem que ver. Poder legislativo é o conjunto de órgãos com função legislativa. Poder judiciário é o conjunto de órgãos com função jurisdicional. Poder executivo é o conjunto de órgãos de execução, no sentido amplo. E aí você vai ter algumas questõezinhas. São poderes independentes e harmônicos na União, no Estado-membro, no Distrito Federal. Estão vinculados a esses poderes todo o aparato estatal. E o aparato estatal só se realiza atuando junto à sociedade. E aí, essa distinção entre função política e função administrativa vai aparecer de acordo com os órgãos. O poder judiciário é o conjunto de órgãos que tem função jurisdicional. O poder legislativo é o conjunto de órgãos que tem função legislativa. O poder executivo é o conjunto de órgãos que tem função executiva. E aí vai ter uma consequência. O órgão público, onde é que tiraram esse conceito? Foram os franceses que inventaram isso, tirando justamente do próprio sistema, da própria pessoa. O coração só coraceia. O pulmão só pulmoneia. Então, cada órgão é a unidade mínima do Estado. O Estado se apresenta, o Estado se representa pelas pessoas que integram os órgãos. Então, por exemplo, o Batalhão da Polícia Militar é a unidade da Polícia Militar encarregada da área tal. Quem é que atua dentro desse batalhão? Os órgãos. Tem o comandante, tem isso, tem aquilo, tem o outro. E como existe, como está em cada órgão? O órgão é composto de pessoas, da competência e dos meios materiais. As pessoas é que apresentam ou representam o Estado. O Estado, o doutor Vitor Travanca, é um órgão da Universidade Estácio de Sá. Por quê? Ele é a pessoa que é o presidente da Associação de Ex-Alunos. E, então, esse órgão de atuação, eu creio que não é pessoa jurídica, é só órgão de atuação. É pessoa jurídica, doutor Vitor? É pessoa jurídica, é pessoa jurídica. É pessoa jurídica? É pessoa jurídica. Então, é jurídica. Agora, ele, presidente, é o órgão de atuação. Ele tem poder de controle, de administração, tem que cobrar para todo mundo pagar a associação, tem que fazer esses investimentos e tudo. Então, a outra circunstância disso é que você vê as pessoas apresentam ou representam o Estado de acordo com a competência de cada órgão. O órgão legislativo, Comissão de Constituição e Justiça. O órgão judiciário, a 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que tem os seguintes desembargadores: desembargador Najib, desembargador Benedita Bicaí, desembargadora Tereza, desembargador Inês, desembargadora Cláudia. E por que eu botei eu em primeiro lugar? O tribunal é severo, coloco os mais bonitos na frente. Não, eu sou o mais antigo. Então, a nossa ordem lá é de antiguidade na carreira, na magistratura. Então, essa função. Agora, a competência é que caracteriza a função do órgão. Se o cara pratica um ato fora da sua competência, é um ato ilegal, é anulável, é nulo, vem uma discussão terrível. Mas, por falar em competência, vocês já viram o artigo 52 ao falar no Senado? O Senado é um órgão do Poder Legislativo da União. Muito bem.
Tá? É composto de 3 senadores de Estado e do Distrito Federal. Beleza. O Senado americano, não. São 2 senadores, um eleito de 2 em 2 anos, troca, enquanto nós somos 3 por Estado. E lá nos Estados Unidos, mandato de deputado são 2 anos. Mandato de senador são 4 anos. De 2 em 2 anos, nos Estados Unidos tem eleição pelo sistema distrital. Aqui no Brasil, senador é eleição majoritária, mas deputado é eleição proporcional. Na prática, você está votando o partido, vê se for mais eleito o partido, para até ocupar os cargos todos. Significa o que isso? Significa que as pessoas que integram o órgão têm somente aquela competência, mas o Senado tem uma competência muito mais abrangente. Se você fosse fazer prova e algum professor mais chato, rigoroso, perguntasse para você o seguinte: aponte na Constituição o dispositivo, o artigo, que fala num órgão e na função do legislativo do município menorzinho que existe aí no Brasil. Aí você, na Constituição Federal tem isso? Tem. O artigo 52. Por quê? O Senado tem competência legislativa, faz leis, mas o Senado tem função administrativa ou executiva de autorizar empréstimos e controlar a dívida do Estado, município e da União. O Senado tem poder jurisdicional, julga o presidente da República nos crimes de responsabilidade, julga ministro do Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade. Se o presidente da República atropelar alguém, não vai, durante o mandato, não vai ser processado. A crime de responsabilidade ele pode ser processado. Você pega o 52 e compara lá com o artigo 85, 86 da Constituição. E o Senado também tem uma função executiva. Nós estamos na época da pandemia. Vocês podem imaginar o que está acontecendo com as finanças da União, Estado, município. E está acontecendo o quê? Caiu a arrecadação. 40% dos nossos... cada coisa que você compra, do consumo, incide sobre as compras. E as pessoas não estão comprando. Os shoppings estão fechados. Vão abrir o shopping. E aí? Caiu a arrecadação. E como é que faz? Tem que arrumar respirador, tem que fazer hospital, de campanha ou não, tem que botar médico, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tira o dinheiro de onde? Exemplo clássico que está acontecendo. Milhões de crianças não estão frequentando aula. Consequentemente, não estão recebendo merenda escolar. Consequentemente, os pais e as mães têm que ficar com a criança. Tem que fazer, se o trabalho dele fazer teletrabalho, tem que fazer teletrabalho enquanto está tomando conta de criança, ensinando a criança, porque a criança muitas vezes não consegue acompanhar a aula online. E mais, se não tem teletrabalho, coitada, a mãe, o pai, está lá com a criança e sem receber, sem dinheiro. E onde é que vai arrumar dinheiro para pagar isso tudo? Pois é, o Senado tem o poder político de dizer: olha, tem que tirar dinheiro daqui ou dali durante a pandemia, pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode. Então, Senado, como dizia antigamente, um verdadeiro samba de crioulo doido. Todas as funções estão no Senado. E aí, isso vem uma outra discussão. Aquela discussão que está acontecendo agora é a respeito de saber se o artigo 142 da Constituição permite que as Forças Armadas ocupem o papel de função moderadora, poder moderador. Que diabo é isso? É vantagem, doutor Vitor, de eu ser um professor velhinho? Não é. Agora, eu não sou contemporâneo da Constituição do Império. Mas na
Constituição do Império falava que tinha poderes legislativo, executivo, judicial, o judiciário, e moderador, artigo 98. E esse artigo 98 falava: o poder moderador é privativo do imperador. Ele, com essa função, poder moderador, ele podia destituir a Assembleia Geral, os deputados, mas não podia destituir o Senado, que era vitalício. Ele podia destituir o Executivo, o Ministério, ele podia tirar juiz, colocar juiz, tinha poder de fazer isso, porque a função era moderadora. E agora tem gente que leu o artigo 142 e diz que essa função passou para as Forças Armadas. Eu acho que no artigo 142 não está escrito isso. Está dito o seguinte, que as Forças Armadas são instituições permanentes, não sei o que, para a defesa da pátria e, por requisição dos poderes da República, pode tomar outras providências. Então, as Forças Armadas não têm poder moderador só seu, tem uma função de atender às requisições, né, dos poderes políticos. Se o Executivo requisitar, joia. E se o Legislativo diz não requisito, como é que fica? E se o Judiciário diz que não pode? Então, o poder moderador, pelo artigo 142, não é poder moderador delegado pela Constituição às Forças Armadas. Não é. Agora, quem seria o poder moderador nesse sistema? Pois é, o Senado. Por que o Senado? O Judiciário não pode tirar o chefe de Estado, o chefe de governo. Quem pode fazê-lo em crime de responsabilidade é o Senado, ou o Legislativo Estadual, ou o Legislativo Municipal. O Poder Judiciário não pode fechar o Congresso. Ele pode declarar a inconstitucionalidade das leis. Pode conceder modulação dos efeitos, para cima e para lá. Tá bem, pode. Agora, ele não tem esse poder. O Poder Judiciário pode declarar a nulidade dos atos da administração pública e dos poderes. Claro, pode fazê-lo. Eu sou juiz, eu faço isso há alguns anos. Tá certo? Tem esse poder. Agora, o único que tem poder num crime de responsabilidade de afastar o Executivo é o Legislativo, no caso da União, o Senado. E o único que tem poder para julgar ministro do Supremo Tribunal Federal em crime de responsabilidade é o Senado. E quem inicia essa ação penal perante do crime de responsabilidade? É muito interessante observar isso. Quem inicia essa ação penal, Lei 1079, está até escrito na própria Constituição, é qualquer do povo. Qualquer cidadão traz o seu comprovante de que é eleitor, basta entrar no site do TSE, coloca lá, sai um papel, não sei se agora tem que imprimir, mas de qualquer maneira sai lá um papel dizendo que você é eleitor. Se você é eleitor, alguns exigem que seja advogado. Muitos acham que não tem. Nos dois casos de crime de responsabilidade que nós tivemos no Brasil, Collor, na década de 90, e Dilma, agora em 2015, 2016, tinha advogado representando. Mas eu acho, e alguns outros acham, na ação direta de inconstitucionalidade, não tem esse contraditório. O próprio prefeito pode assinar ação direta, o governador, o presidente, não é necessário contratar advogado para isso. Para que eu estou falando isso tudo? Eu estou falando isso tudo para ver a grande distinção que acontece com referência aos poderes. Os poderes são como é que chama? Independentes para fazer aquilo que tem que fazer. Eu não gosto da palavra independente, eu gosto mais de autonomia. Mas autonomia, lembra muito a autonomia do TAC, mas também autonomia, autônomos, criar a própria norma de conduta.
Eu sou juiz, está no artigo 99, o Poder Judiciário tem autonomia administrativa e financeira, e eu tenho autonomia nas minhas decisões. Claro que para fazer isso eu tenho que ter, no mínimo, coragem, mas está assegurado o meu poder, a autonomia. Diz o artigo 2º, são poderes independentes e harmônicos entre si. Significa o quê? Estão num sistema de relacionamento. Os americanos adoram usar a expressão checks and balances, freios e contrapesos. Ou então, um colega mais gozador falava dos freios e embreagens. É mais ou menos. Pode ser. Era justamente como se faz esse molejo. Vai para cá, vai para lá. O presidente pode vetar a lei do Congresso. O Supremo e os tribunais podem dizer que a lei é inconstitucional. O Legislativo pode botar para fora o juiz, o presidente, aquela coisa toda. E aí, isso nos dá uma outra coisa. O tema era Constituição. O tema é Constituição. E aí, graças a Deus, o doutor Vitor não vai me perguntar qual Constituição, cara pálida. Por que Constituição? Uma coisa é o texto, o artigo, o dispositivo da Constituição. Outra coisa é a regra de conduta, a norma decorrente daquele texto, daquele artigo. E outra coisa é o valor que prepondera. Quando foi feita a Constituição, eu me lembro de um parlamentar, lá na época da Constituinte, até hoje estou impressionado com isso, né? A Constituição foi feita por diversas comissões temáticas. Então, tinha uma comissão de família, comissão disso, eu era juiz, fazia lobby pela Associação dos Magistrados, né? Até hoje não recebi muitas das viagens, mas tudo bem, eu adorava ir lá para fazer aquele lobby para acompanhar. E numa sexta-feira, se não me falha a memória, eu passava lá numa comissão de família e eu vi um deputado, que eu acho que ele está vivo, não vou dizer o nome dele, dizendo: tem que escrever na Constituição que a união estável só pode ser entre homem e mulher. Ele falou isso, está escrito na Constituição, artigo 226, para qualquer coisa. Tem que escrever que a união estável tem que ser entre homem e mulher, para que não se garanta direito. O doutor Vitor vai me perdoar, mas eu vou usar a palavra. Eu sei que é politicamente incorreto, mas foi isso que ele falou. Eu estou aqui como testemunha ocular da história. Eu não é. Então, porque assim não vamos dar direito para esses pederastas. E todo mundo ouvindo. Realmente apareceu escrito na Constituição. Então, a união está entre homem e mulher. Agora, o mundo é muito estranho. O texto fala, união estável entre homem e mulher. Fala. Passado algum tempo, veio um Código Civil, prevê a união estável também entre homem e mulher. Está cumprindo o texto que está na Constituição. Mas aí, com relação às relações homoafetivas, o Supremo Tribunal Federal, numa DPF famosa, declarou por unanimidade que não se pode discriminar a pessoa pela sua dita lá, opção sexual, pelo modo que ela é. Tá bem. Resultado. Hoje tenho causas, aparece na minha mesa, quer dizer, mesa agora não, aparece no vídeo, no processo eletrônico, causas de relação homoafetiva. Eu não posso dizer lá, olha, indefiro tudo, que se dane, porque eu ouvi o deputado falar, eu não posso, eu tenho que resolver. E vou resolver como? Aplicando, por extensão, por analogia, a união estável que o Código Civil prevê. Inclusive, um colega teve a oportunidade de julgar a emocionante causa de guarda compartilhada de pet, de união homoafetiva. Deu uma trabalheira desgraçada. Não é? Os dois viveram junto muito tempo, aliás, não eram os dois, as duas. As duas viveram muito tempo, tinham uma cachorrinha linda, maravilhosa, já meia velhinha, tinha 10, 12 anos, a cachorrinha, resolveram se separar e começaram a briga. E requereram ao juiz civil, que você sabe, né?
Se você não sabe qual é a competência do juiz, requeira ao juiz cível. Juiz cível é ótimo, é o coração de mãe. Então, bota todas as causas de competência. A minha mulher, que é juíza cível, está aqui reclamando. Todas as causas que ninguém sabe, você joga para o juiz cível. Eu faço isso como desembargador, com a tranquilidade, a maior tranquilidade do mundo. Aí, resultado, aplicaram a guarda compartilhada, né, como se fosse guarda compartilhada de criança. Uma coisa é o texto da Constituição. Outra coisa que se tem que observar é a regra de conduta decorrente da Constituição, da aplicação da sua interpretação, do que o Supremo falou, do que os tribunais falaram. E a outra coisa é ver o valor, o interesse, ou como diz o professor de direito penal, objetividade jurídica do tipo do artigo 155, é o patrimônio. Então, ver o fundamento porque existe aquele texto, existe aquela norma. O meu velho coleguinha, Charles Secondar, Barão de Montesquieu, escreveu um livro há 250 anos chamado O Espírito das Leis, né? Não, quer dizer, não é o fantasma das normas, é o espírito. Por que as leis existem? Qual é a razão da existência das leis? E aí, para vocês, neste século XXI, eu quero cumprimentá-los e dizer para vocês que a pandemia é horrorosa. Estão morrendo muita gente, mas a pandemia, Deus sabe o que faz, permitiu que houvesse uma transformação radical em 2, 3 meses da sociedade. Eu sei que você não tem mais o conforto de fazer provas junto com os colegas. Agora, você pode até colar. Se você tiver tempo de fazer a prova de autoavaliação, você pode fazer o que você quiser. Agora, em compensação, é muito complicada essa mudança de conduta de uma hora para outra. Mas nós temos que sobreviver. Graças a Deus, nós estamos vivendo. E, enfim, você tem que interpretar que a Constituição não é o que está no papel feito em 1988. A Constituição, quem disse isso foi Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, a Constituição somos nós. Nós é que fazemos valer a Constituição. Nós é que fazemos as regras de conduta que permitam a vida social. Bom, eu acho que antes que eu seja expulso daqui, eu pergunto ao doutor Vitor se eu tenho pergunta para eu responder. Obrigado, desembargador. A gente recebeu uma pergunta aqui, eu estou com várias anotadas também, mas eu vou aqui aproveitar e colocar aqui. A Lucimari, ela está fazendo uma pergunta, que é uma pergunta muito frequente, né? Eu acho que está aqui também no meu roteiro de perguntas pessoais. O senhor começou a abordar o tema do Exército, né? E ela pergunta se, pela Constituição Federal, os militares poderão ocupar autarquias como o INSS por falta de concursados. Pode. Olha, eu sou juiz. O primeiro concurso público que teve foi juiz e promotor, e a partir da Constituição de 34. Somente a Constituição do governo militar é que estendeu o concurso para o legislativo e para o judiciário. E somente a Constituição de 88 criou concurso público para tudo, praticamente. Agora, os militares podem ocupar essas funções. O ministro da Saúde é um militar. Ora, ele pode fazê-lo de acordo com a lei. Foi votado pelo Congresso, de acordo com a Constituição. Agora, pode um militar ser ministro da Saúde? Eu quero lembrar que tinha um economista que foi presidente da UNE na década de 60, foi escolhido ministro da Saúde pelo Fernando Henrique, o Serra, né? O Zé Serra. E o Zé Serra, de saúde, eu acho que não entendia nada, reclamava que tinha úlcera, não sei o quê, mas o Zé Serra foi excelente ministro da Saúde. Eu era juiz na década de 90, sou eternamente grato ao senhor Zé Serra, que resolveu algumas coisas absolutamente absurdas, que a gente, por exemplo,
as pessoas com AIDS tinham que requerer ao juiz para receber o coquetel. Não tinha. E o Serra ele quebrou o monopólio disso, deve ter feito uma confusão horrorosa. Eu só sei que acabou, não tem essa mais discussão. Agora, para ser ministro vem do representante. Min vem do sânscrito, que significa menos, menor, representante. O oposto de mim é o mag. Mag significa força, autoridade. Magistrado, por exemplo. Mag, o maior autoridade. O ministro pode ser escolhido nessa função. Também as autarquias podem ser escolhidas. Aí alguém vai dizer, mas eles escolhem ocupante de cargo em comissão sem obedecer um critério técnico. É verdade. Agora, não está escrito na Constituição critérios para isso. Não exige que tenha especialidade, que tenha curso. Nem está escrito na Constituição, com todas as letras, o que o Supremo inventou, que é a proibição do nepotismo. Não, está escrito. O nepotismo foi decisão do Supremo Tribunal Federal, ou do Conselho Nacional de Justiça, e estendeu para todo mundo. Não está escrito na Constituição. O texto não fala, mas a regra de conduta ficou alterada pelo valor, que é justamente aprimorar o serviço público, essa coisa toda, evitar a corrupção. Não sei se eu falei de doutor Victor, está mais ou menos essa resposta? Não, sim. O senhor colocou uma questão aí que eu achei bastante interessante, da pergunta, se eu entendi a pergunta da Lucemari, que é no caso de faltando gente no INSS, eles colocarem temporariamente pessoas do Exército para ocupar as funções públicas faltantes, que pode ser feito em caso de cargo comissionado, né? A minha opinião pessoal, que se a lei estiver prevendo, e se a lei não estiver prevendo, mas houver necessidade, pode fazer. Agora, eu queria dizer o seguinte, essa ideia parte do pressuposto que é possível colocar uma pessoa qualquer para fazer todas as funções. Agora, com esse problema da pandemia, nós, juízes, só podemos fazer audiências e sessões por videoconferência. Ou faz virtual, não tem. Agora, para o advogado falar, tem. E aí tem casos que o advogado reclama que ele não consegue mexer nessa parafernália. E aí nós estamos com esse problema. Se ele é o único advogado do processo, não consegue fazer isso. Imagina que ele é advogado de réu preso. Ele é advogado do alimentante. Tem que fazer audiência. Não dá para o juiz decidir. Vai deixar um preso, o alimentado sem alimento. Então, nós, juízes, temos a grande saída. Cada caso é um caso, julgar por equidade para ver o que acontece em cada situação. Agora, não me parece que o serviço do INSS, hoje, possa ser feito por qualquer um, não. O serviço do INSS é complexo, ele está tudo dentro de um sistema de tecnologia de informação, e só para treinar o sujeito a usar isso, eu acho que vai demorar algum tempo. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que é a questão do Ministério Público. Ele é um quarto poder? Qual é a função exata? Ele está no Poder Executivo, está no Poder Judiciário, não está em nenhum dos poderes? Qual é a visão do senhor sobre isso? Nos Estados Unidos, o Procurador-Geral da República é nomeado em livre nomeação pelo Presidente da República, e ele tem a função, que é o chefe dos promotores, e também a função de chefe da advocacia. Inclusive, eu me lembro do grande Procurador-Geral da República, Robert Kennedy. Foi Procurador-Geral da República quando o irmão dele, John Kennedy, era o presidente. No Brasil, nós separamos. São funções essenciais do Ministério Público, a advocacia pública, a advocacia privada. Muito bem. O Ministério Público, ele tem seus integrantes praticamente com as prerrogativas que têm os juízes. Não só aquelas previstas na Constituição, mas até as decorrentes da lei. Nós, por exemplo, no Estado do Rio de Janeiro,
nós copiamos, adaptamos a Lei Nacional do MP para regulamentar os fatos funcionais. E até hoje o Supremo Tribunal Federal não disse que a nossa lei era inconstitucional. Teve um votinho contra, mas ninguém disse. Agora, ele, Ministério Público, é o titular da ação penal pública e ele é também um dos titulares concorrentes da ação civil pública. E aí significa o seguinte: ele é tão essencial que só pudesse ser exercido por ele. E o fato é o seguinte: a função do Ministério Público ela não é jurisdicional. Ele pode requerer ação penal pública, ele pode requerer ação civil pública, mas a Defensoria Pública pode, o PROCON, vários órgãos, conforme a lei da ação civil pública. Agora, o que é privativo dele? Não é essa privatividade é relativa. Se você me der tempo, contar vantagem de ter um professor velho, né, que é o testemunho ocular da história. Pois é, logo depois que saiu a Constituição, então, não vou dizer em qual estado, um determinado procurador-geral de Justiça, chefe do MP, resolveu, de comum acordo com a sua consorte, fazer a separação ou divórcio consensual. Então, na lei, na época, exigia, lá foram os dois parar na frente do juiz. E o juiz, eu não vou dizer qual também, nem vou dizer que era meu colega na Emerge, ele, então, começou lá a audiência amigável, de acabar com a separação, o divórcio lá, amigável. E eu não sei por que cargas d'água, eu sei porque os dois eram muito nervosos, continuam ainda, começaram a discutir, juiz e o divorciando, separando. Resultado, discute para cá, xinga, tal, aquela confusão toda, uma colega interviu, parou e tal. Terminou a audiência, ela terminou, ela completou a audiência, e o juiz, então, representou o desacato, não sei de quê, não sei, ao Procurador-Geral da Justiça contra o Procurador-Geral da Justiça. Porque está na lei prevendo isso. Aí o que faz Claro que não vão colocar na frente do Procurador-Geral da Justiça, colocaram na frente do decano do Ministério Público. E o decano do Ministério Público, a meu ver, muito sensatamente, falou que os ânimos estavam extremados, família, todo mundo é radical, e arquivou. O juiz, professor de direito constitucional, entrou com ação penal privada subsidiária da pública, queixa-crime, junto ao órgão especial do meu tribunal, contra ele, dizendo que foi desacatado. Tal. E o relator foi o grande desembargador Zé Carlos Barbosa Moreira. E o Zé Carlos Barbosa Moreira acolheu a queixa. E como ninguém tinha coragem de votar contra o Zé Carlos, eu acho que todo mundo concordou com ele, um órgão especial. E o procurador, muito irritado, foi ao Supremo, e o Supremo, pelo sepulcro da pertença, foi o relator, manteve a decisão. Aí tem essa questão terrível. Nós precisamos de um Ministério Público forte e independente. Eu acho que tinha que fazer a emenda à Constituição para que o Ministério Público escolhesse o seu próprio chefe, tá certo? E fizesse lista tríplice e o chefe do governo federal ou estadual escolhesse ali o chefe do Ministério Público. Agora, ele nos três poderes, ele tem essa função na sombra. Tá? Ele é essencial à função jurisdicional, mas ele tem autonomia administrativa, tem autonomia financeira, tem 2% da receita tributária, conforme a lei complementar 101, a lei da recuperação, lei 101. Então, ele não é poder, é quase um poder. Os advogados falam, quando o juiz quer chutar o processo, os advogados falam, quando o juiz quer chutar o processo, ele bota ao MP, o que para esses advogados significa ao mais próximo. Mas tudo bem. Agora, uma pergunta que tem me chegado aqui é a seguinte, com relação à Polícia Federal, ela é submissa ao presidente da República, ao Poder Executivo, ou ela é independente, como as pessoas
como a imprensa fala. Nem o presidente da República tem independência. Está vinculado aos artigos lá da Constituição que fala da atuação dele. Nem o Supremo Tribunal Federal tem a independência. Está vinculado aos artigos. Agora, no caso da Polícia Federal, eu fui policial e eu não consigo entender uma questão. O que a Polícia Federal anda fazendo? Eu acho que isso é problema do Ministério Público, que tem esse controle externo da Polícia Judiciária, e é problema do indiciado. Então, não tem como exigir que o Ministério Público preste conta de tudo que esteja fazendo. Até mesmo ontem, o ministro Fachin proibiu as investigações, as incursões policiais nas comunidades, mas ele colocou lá. Só excepcionalmente pode fazer, fundamentado, dando ciência ao Ministério Público. Então, infelizmente, eu não alcanço a sutileza disso. Os delegados de polícia, normalmente os federais, são concursados, fizeram concurso difícil, têm uma carreira a zelar. O político é temporário. Nós, concursados, estamos aí permanentes. Nós ficamos o tempo todo. Então, essa questão, nos Estados Unidos, foi chefe do FBI, o Hoover, né? Ele foi lá, o chefe do FBI, 40 e tantos anos, e disseram que ele se mantinha porque ele sabia de tudo a respeito de todo mundo. Dizem as más línguas. Mas o fato que ele foi, ao menos pelo que se vê até hoje, foi correto em sua função. Então, o que a polícia faz tem que estar preso ao critério da legalidade, tem que estar preso ao esquema de apreciação judicial, de apreciação através do Ministério Público. Está vinculado ao Executivo. Está vinculado ao Executivo. O presidente da República pode designar o delegado-chefe, o diretor-geral da Polícia Federal, conforme a lei, mas ele é obrigado a escolher entre os delegados federais. Eu não sei se é obrigado a escolher entre os delegados federais mais antigos, né? Mas é obrigado a escolher entre os delegados federais. E os delegados federais, só para ser delegado federal, tem que ser concursado, cursinho e tudo. Essa é uma questão muito polêmica, né, desembargador? Porque realmente o que se passa para a população Isso. É completamente fora, que o questionamento que a população realmente quer fazer é sobre a existência do cargo comissionado em si. Né? Existiu uma palestra que eu fiz há um tempo atrás, professor, acho que há uns 5, 10 anos, não sei, com a Transparência Brasil, e na época era uma desembargadora que presidia a Transparência Brasil aqui. E ela trouxe um dado relevante sobre que em países mais desenvolvidos, o número de cargos comissionados é menor, e o nosso é maior. Né? E no caso Mas o cargo comissionado puro, no caso de delegado da Polícia Federal, não é um cargo comissionado puro, é uma função comissionada, né? Então, há um questionamento aí. Agora, nessa mesma linha, a promessa, como o senhor vê, é a primeira vez, eu acho, que acontece no Brasil esse tipo de coisa, não me lembro de ter ocorrido, talvez o senhor possa recordar algum fato, da promessa da nomeação para ministro do Supremo Tribunal Federal. Aquela... como o senhor observa isso? Eu anunciar com antecedência a nomeação, algo nesse porte, feito pelo presidente da República? O político mineiro é muito sábio, tipo de Tancredo Neves, Magalhães Pinto. E os políticos mineiros gostam de falar o seguinte: a política muda como as nuvens do céu. A política muda como as nuvens do céu. Quer dizer, não tem estabilidade nenhuma. Né? E do jeito que a legislação está, eu acho que a gente pode dizer, a legislação muda de acordo com as nuvens do céu. Nós estamos chegando mais ou menos nessa fase. Mas, de qualquer maneira, não tem estabilidade. Agora, essa promessa, os que receberam a promessa e os que fazem a promessa não são burros.
não são ignorantes. Sabem que tem que ter vaga, que a vaga vai acontecer ou não vai, sabe que tem que chegar um momento político, que o indicado tem que estar vivo, e o Senado tem que aprovar. Então, eu acho que isso aí, eu não vou dizer que é fake news, porque eu acho que o fato é verdadeiro, mas é algo que não tem pé nem cabeça. Agora, você me dá 2 minutinhos, só para aproveitar que você está reclamando com toda razão, que não é possível a administração pública ficar entregue a tantos cargos em comissão e, o que é pior, a acordos, aspas, políticos. Lá nos Estados Unidos é regime presidencialista, como nós. Mas nos Estados Unidos, o deputado, o representante, o mandato dele é de 2 anos. E o sistema é distrital. Ele tem que pedir voto em cada caso para os mesmos caras. Senador, não. Lá é o sistema majoritário. Em cada estado, escolhe um, como é o nosso aqui. Agora, o nosso é um regime presidencialista. O presidente é escolhido, ele é eleito, e a primeira providência que ele tem que fazer é acordo com o Congresso. Não é nem questão ideológica. O Fernando Henrique, o Lula e a Dilma fizeram acordo para governar. E quando não consegue governar, rua. Porque o crime de responsabilidade é julgado pelo Senado, pela Assembleia Legislativa, pela Câmara de Vereadores. O crime de responsabilidade, para condenar um cara num crime boboca, ou dar R$5.000 de dano moral, eu tenho que dar todos os fundamentos necessários. No crime de responsabilidade, não tem fundamento. É simplesmente voto sim, voto não. Pela glória do Flamengo, voto sim, e vai por aí afora. Então, deixa eu aproveitar, roubar o teu tempo para fazer esse, aspas, merchandising do parlamentarismo. Certo? E eu, fazendo isso, estou homenageando meu antigo professor, Afonso Arino de Melo Franco. Essa que era a pergunta logo depois sobre o parlamentarismo, e aí eu gostaria de perguntar ao senhor, é possível, pela Constituição atual, existir essa reforma para que, mesmo depois de ultrapassado o período da ADCT, o senhor acredita nessa possibilidade? Claro. Pela Constituição velha, eram cláusulas pétreas, a República e a Federação. Só não podia trocar a República nem a Federação. Pela Constituição atual, a República ia ser submetida a um plebiscito e colocaram cláusulas pétreas, artigo 60, parágrafo 4 da Constituição, cláusulas pétreas, imunes a qualquer emenda constitucional. A federação, o regime federativo, a separação de poderes, os direitos individuais e o voto direto e secreto. Então, esses 4 são votos. Aí, quando saiu a Constituição, o grande professor Canutilho veio fazer palestra, eu estava lá assistindo a palestra dele, e ele é um gozador de... Eu tinha dificuldade de entender o que ele falava, porque ele é português, criado em Macau, eu tinha dificuldade de entender. Parecia que ele estava falando com uma bola de bilhar dentro da boca. Mas quando eu consegui entender, era ótimo. E ele, muito gozador, de marca maior, e ele falando, eu não entendo vocês, brasileiros. Pela Constituição anterior, era cláusulas pétreas, a República e a Federação. Aí vocês agora promulgam essa Constituição e colocam como cláusulas pétreas separação de poderes, regime federativo, direitos e garantias individuais, voto direto, secreto, não sei o que, obrigatório. E aí ele, com aquele sorrisinho maroto, fez aquela pergunta horrorosa. O que é que sobrou na Constituição que não esteja dentro desses 4 assuntos? Então, você vai interpretar que não tem mais nada para mudar na Constituição, mas toda a Constituição tem que mudar formalmente. Né? E aí um aluno, na época, mestre, achei algo que pode, por essa filosofia, ser mudado na Constituição. Porque o artigo 243, 254 da Constituição fala que o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, então, aí diz ele, não podia fazer
mudança do Colégio Pedro II para um outro local que não fosse o Rio de Janeiro. Mas essa teoria acabou não valendo, não, que há uns 15, 20 anos colocaram o Colégio Pedro II também em Niterói, que não é Rio de Janeiro. Enfim, eu acho que quem está correto é o Canottieri. Né? E o direito que a geração de 88, 87, 88 fez a Constituição é o mesmo direito da geração atual. Como é que eu vou impor, de 1987, 88, a vida para aqueles que não participaram daquela decisão? A Constituição muda não é por uma gentileza do poder, é pela necessidade evidente de adaptação. Eu concordo com o senhor. Essa é uma pergunta que tem chegado aqui, que as pessoas têm feito. Ainda sobre o parlamentarismo, existe a opção também do semipresidencialismo, que é o português. Como é que o senhor analisa isso? Como é que funciona esse sistema? Eu não... O parlamentarismo clássico é o britânico. O presidencialismo clássico é o americano. Entre o parlamentarismo clássico e o presidencialismo, tem várias formas, modificações. Então, muitas são modificadas, aceitas. Tem gente até que diz que hoje o Rodrigo Maia é o primeiro-ministro de fato. Não, de gozação não é. O fato é o seguinte, depende do momento histórico. Eu não concordo com esse presidencialismo. Inclusive, imagina escolher técnico do Vasco da Gama com mandato de 4 anos. Haja o que houver, tem que manter o técnico do Vasco durante 4 anos. Está meio complicado isso. Entendeu? Eu gosto do parlamentarismo, que ele permite amoldar as pessoas que estão exercitando o poder de acordo com a necessidade. Agora, não pode ser com um mandato de 4 anos para o parlamentar. Porque no parlamentarismo, se o governo não se acerta, o presidente, o chefe de Estado, convoca outro para ser o primeiro-ministro, e se não acertar, não tem problema, dissolve o Congresso, dissolve o parlamento, convoca a nova eleição. O árbitro passa a ser o povo, a eleição. Antigamente, falava que era muito difícil fazer eleição. Hoje, aqui no Brasil, é mole, inclusive com urna eletrônica, essa coisa toda. Então, não, eu acho que a gente tem que ter um regime de governo que não ofereça traumas o tempo todo. Nós estamos num momento de pandemia. Governo federal, governo estadual, tem governo municipal que está em crise. A pergunta da Regina, uma pergunta bem aberta, tem muita gente falando sobre isso na atualidade. Ela fala o seguinte: as leis têm sido desrespeitadas gritantemente e o Supremo não coloca um freio nesse desrespeito. Quem poderá trazer a normalidade de volta? Estamos à mercê dessas pessoas? Sim, estamos à mercê das pessoas. Estamos à mercê não só do Supremo, do presidente da República, do deputado, do senador. Nós estamos sempre à mercê das pessoas, porque são as pessoas, num governo dito democrático, que têm o dever de fazer. O velho Abraham Lincoln, no discurso de Gettysburg, e falou lá, governo do povo, para o povo e pelo povo. Agora, quem que fiscaliza? Quem que atua? Bom, aqui no nosso país, nós temos, eu aprendi isso com meus velhos professores, a mesma mentalidade, mesmo até o final do século passado, a mesma mentalidade que existia quando o Dom João, a corte real portuguesa, fugiu para o Brasil em 1808. Então chegaram aqui os portugueses, olhavam a casa e escrevia PR, príncipe regente. Quer dizer, o dono da casa tinha que sair com a família toda para deixar ser ocupado por outro. E aqueles que chegavam aqui partiam do pressuposto que aqui é uma colônia. As pessoas não sabiam coisa alguma, todo mundo era burro, não sabia governar, aquela coisa toda. Em 1815, fizeram União Portugal, Brasil e Algarve,
Em 1820, o príncipe regente foi chamado de volta, o Dom João foi chamado de volta para Portugal, falou com o filho dele, olha, você bota a coroa na sua cabeça antes que um aventureiro faça. Então, o pressuposto ali é que as pessoas é pau mandado. O Dom Pedro I, uma pessoa maravilhosa, tinha 22, 23 anos nessa época. E ele tinha a confiança dos brasileiros e dos portugueses. Só que durante o governo de Dom Pedro I, até ele sair em 1831, os brasileiros ficaram muito achatados, como é que é? Sem força, sem poder. Resultado, Dom Pedro I faz o quê? Entrega o filho ao Zé Bonifácio, que era adversário dele, estava na cadeia. Nomeou o Zé Bonifácio tutor e foi embora. E aí o Brasil ficou com um governo, aspas, nacional, a regência, aquela coisa toda, depois veio Dom Pedro II. Então, nós não somos uma nação ainda. Como é que é mesmo? O Brasil não é uma nação nesse sentido. O título de Dom Pedro era Dom Pedro I, por graça de Deus, e unânime aclamação dos povos. Por isso que ele era imperador. O imperador governa vários povos. O rei, um povo só. O Getúlio Vargas, depois de Dom Pedro II, foi o primeiro nacional, digamos assim. Antes era política, café com leite, aquela coisa toda. Chega aí, o governo militar é que causou, melhorou muito a integração nacional. Inclusive colocou antena da Embratel, campeonato nacional. O campeonato nacional foi imposto pelo governo militar, pagando o avião de todo mundo. Para ser nacional, não tinha campeonato nacional. Então, nessa fase nacional, nós ainda não nos sentimos uma nacionalidade. Nós não nos sentimos. E aí, como a Regina diz, o Supremo... Não é só o Supremo que tem que colocar freio nisso. Não é só botar a arma na mão e ir com um soldado, como é que é? Um cabo e 2 soldados e fechar o Supremo. Não é essa a questão. Tá certo? E isso até os militares compreendem perfeitamente. As pessoas, quando eu digo as pessoas, eu digo a classe alta, a classe média, as elites, têm que compreender que é uma responsabilidade histórica, que a Constituição não é um papel promulgado pelo Ulisses Guimarães. A Constituição somos nós. Temos que fazê-la valer a cada momento. Aliás, desembargador, esse é um bom título para livro, hein? A Constituição somos nós. A Constituição somos nós, é muito bom. Temos mais 3 perguntas, eu vou fazer as 2 primeiras, a terceira é muito aberta e eu vou fazer depois que o senhor responder essas 2 agora aqui. As 2 são o seguinte: nós estamos numa democracia e a imprensa pertence a qual poder? O fundamento no século XVI, o chato do Michelangelo Buonarroti, grande pintor, foi chamado pelo Papa para fazer lá, pintar na Capela Sistina, vários afrescos. Muito bem. Ele ficou lá um tempão. E ele fez o que está hoje. Reabriram a Capela Sistina, há 2, 3 dias atrás. Fez lá um painel imenso falando sobre a criação do mundo. E um daqueles painéis é muito bonito, tem um deus, mas era um coroa, cabelo branco, mas másculo, viril, musculoso, fazendo gesto de criação do Adão, recebendo aquele gesto de criação, né? Também é muito bonito, porque na Bíblia está dito, e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Significa o quê? Significa que nós não podemos pensar que os outros é que são responsáveis pela nossa história. A democracia é um governo terrível, porque legitima muitas formas de violência. Imagina, eu sou um velho juiz, já condenei pessoas a 300 anos de reclusão. Eu sou um velho juiz, já tirei crianças da mãe, conforme a legislação da época. Muito obrigado. Aí ele colocou aí, olha lá. Olha que beleza, olha lá. Deus, né, criando o homem à sua imagem e semelhança. Tá aí, lá no afresco não tem tanga nenhuma, tá certo. Agora, você vê,
A democracia, a partir, significa um voto, muito obrigado, um voto, cada pessoa, significa igualdade. Igualdade que tipo? Igualdade homem e mulher, só agora. Só agora nós estamos tendo. Mulher só passou a votar no Brasil em 32. Só passou a deixar de ficar sob a tutela do marido, a mulher casada, em 1961. Tem racismo? Tem. Estamos vendo aí. Tem uma insatisfação natural. Agora, precisamos de um governo democrático, aspas, dito democrático, mas democrático o suficiente, principalmente para legitimar a violência, que é qualquer governo. Governar altera as condutas. Governar vem do latim gobernar, aquele timão, não é o do navio. Então, você veja, tem que legitimar a violência. Colocar as pessoas em isolamento é uma prisão domiciliar coletiva e 50% da população obedeceu, não porque acha que está adequado, mas simplesmente com medo. E o governo reclama, alguns, que devia ser 70%, e outros reclamam que não devia ter. Então, a democracia significa necessariamente isso. Aceitar, não é tolerar o outro, não. Tolerar é muito... Tolerar, eu tolero de cima para baixo. Eu tenho que aceitar o outro. Aceitar os fatos. A pergunta da Isabela, e que eu deixei por último, porque achei uma ótima pergunta, ela fala que ela tem muita dificuldade de impor, de escolher a sua profissão, e ela queria saber qual foi a motivação do senhor a escolher a sua profissão, como é que foi a história da carreira do senhor, como que o senhor escolheu? Pois é. Então, esse ano eu estou completando 50 anos de funcionário público. Antes eu trabalhava no comércio com meu pai. Depois vim estudar em Niterói, para me formar. Depois, com 20 anos, eu entrei como oficial de justiça, concursado. Depois eu fui policial, escrivão, fui chefe de pessoal da polícia. Depois fui promotor por concurso, primeiro concurso. Depois eu fui advogado, enquanto promotor, que na época podia promotor advogado. E desde 82 eu sou juiz. Eu tive a honra de passar no concurso, que o primeiro lugar foi o Luiz Fux, que vai tomar posse como presidente do Supremo, e o terceiro lugar fui eu. Mas, de qualquer maneira, não estou tão longe dele assim. Não é? Muito bem. Agora você veja, o que me levou a isso? Bom, eu vim estudar Direito porque meu pai e minha mãe falavam de um tio Jorge, que era grande advogado do júri. Mas eu não tinha vivência disso. Eu comecei a gostar do direito quando era oficial de justiça. Eu trabalhava com juízes e pessoas que me ensinaram muita coisa. E aprendi muito com um oficial de justiça ad hoc, que era um funcionário equivalente da SEDAI, assim, que era o oficial de justiça ad hoc e me ensinou as coisas. Quer dizer, não ensinou nada, mas ensinou a conduta ética necessária. Na polícia eu vi muita gente maravilhosa. Agora, por que eu saí de promotor? Eu gostava muito de ser promotor. Por que eu fui para juiz? Juiz ganhava, digamos, uns 40% ou 50% mais que promotor. Na época, o promotor ganhava mal. Bom, agora, se tiver algum concurso aí que me dê um aumento, eu estou afim de ir. Eu não é. Eu estou dentro da minha profissão. Como professor, eu sempre gostei de ser professor, sou professor antigo, falo sobre aquela minha função. E eu acho que também ela não precisa se preocupar com escolher a profissão, escolher o que vai fazer. Eu, nesses anos todos, cheguei à brilhante conclusão do seguinte: não é você que escolhe, é Deus, são as forças que colocam você no caminho. Eu gosto de direito constitucional desde os 22, 23 anos. Só fui dar aula de direito constitucional quando eu tinha já era um burro velho, de 40 e tantos anos. Então, você vê, não se preocupa, não.
Relaxa, aproveita, vamos em frente, tá certo? Vamos fazendo, as coisas vão aparecendo. E agora, para terminar, queria perguntar ao senhor quais são os últimos lançamentos que o senhor tem feito. As pessoas estão perguntando sobre livros, como é que a gente faz para adquirir as obras? Também. Qual é a editora que o senhor está escrevendo? Agora está tendo um sumiço das editoras, né? Pois é. A gente está fazendo essa pergunta porque não está tão fácil mais comprar livro. Não está. Está esquisito, é um ambiente esquisito. Você vai no shopping, não tem, mais as livrarias estão falindo. Todo mundo está se adaptando. Todo mundo está se adaptando. Inclusive, estamos adaptando os livros em web, em digitais, né? O livro em papel, infelizmente, não tem. E eu estou escrevendo sobre cognição judicial, vai sair ainda, tá certo? Mas, se Deus quiser, não sei dizer qual é a forma que vai sair, tá certo? Então, e o senhor tem um site também que o senhor mantém as pessoas informadas. Qual é? www.najib.net. www.najib.net. Isso, está ótimo aqui. É o blog, né? Najib. Najib tem o I no final? Não, eu botei lá, najib.net. Ah, tá ótimo, tá ótimo. Que aí as pessoas podem entrar. Desembargador, eu quero agradecer muito a presença do senhor. Espiritual, né? Porque agora a gente está nessa nova fase. Agradecer muito, agradecer a sua esposa que está do lado aí. Um abraço, que ele está de parabéns. Eu gostei muito. E está aí na coordenação do senhor em casa. E tem sido um momento difícil ficar muito tempo em casa, mas tenho certeza que o senhor, ao partilhar a vida, ajudou muitos alunos aí da nossa universidade. É um momento difícil para os alunos, é um momento novo. Todo mundo, todo mundo. De muita apreensão, dificuldade de saber como é que vai ser o futuro. E agradecer ao senhor, espero que a gente consiga ainda comemorar os 50 anos presencialmente da Estácio, a gente estava tudo pronto para fazer uma comemoração, senão a Cláudia Barros ontem disse, a sua amiga Cláudia Barros Porto Carreiro palestrou ontem, 9h da noite, ela fez uma live de 9 às 10h30. Nossa Ela disse o seguinte, que não, a gente comemora os 51, 50 mais 1. Tá certo. Boa ideia. Muito boa ideia. Muito obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite. Agradecer a chefe de gabinete do senhor do tribunal também, que nos ajudou, e a sua esposa, mais uma vez, que está sempre participando dos nossos eventos também. Está mandando um abraço para você. Fala que eu gostei. Fala que eu gostei muito. Foi ótimo. Um abraço. Fiquem com Deus. Muito bom mesmo. E ele é muito fofo. Também. Pessoal, só para informar, hoje nós temos ainda 2 lives, aquelas pessoas que quiserem se inscrever. Nós vamos ter uma 4h, que uma 2h, que é sobre direito tributário, aquele debate com o grande advogado Bichara, Luiz Gustavo Bichara, que é dono de um dos maiores escritórios de advocacia do Rio de Janeiro e do Brasil. Ele tem escritório no mundo inteiro, tá? Filiais nos Estados Unidos, etc., com a deputada federal Clarissa Garotinho, que é membro da Comissão de Reforma Tributária no Congresso Nacional, né? Depois, às 4h, uma live que eu considero importantíssima, com o Frei Davi. Ele é um frade franciscano, que eu considero o maior líder negro do movimento negro brasileiro, e ele vai analisar com a gente essas manifestações que estão acontecendo nos Estados Unidos. Eu acho importante porque eu acredito que essas manifestações vão chegar no Brasil, e eu gostaria de debater isso com vocês antes, para a gente estar preparado, saber o nosso posicionamento a partir daí. E depois, às 5h, nós teremos um bate-papo com o deputado federal Alessandro Molon, para falar também sobre democracia em crise. É um debate político dessa palestra que a gente teve agora do Najib, que foi um debate técnico. Aí vamos ouvir o professor Molon, que é professor de Direito, advogado e professor de História também, tá? Um forte abraço, gente. Daqui a pouco eu envio o certificado de vocês dessa palestra. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Um abraço, fiquem com Deus.